Eu vou ter que pensar, porque senão eu choro. Black Sabbath. Essa semana todo mundo falando de Black Sabbath, todo mundo falando do show, da despedida, né, do Ozzy e do Black Sabbath. Para mim foi muito importante, né? Na verdade é importante até hoje. E essa semana foi legal porque eu tive várias lembranças, tanto ouvindo Black Sabbath como também tive lembranças do show que eu fui no Black Sabbath. E aí hoje eu queria falar de uma experiência que veio ótimas lembranças, que foi quando eu comprei o primeiro LP do Black Sabbath, que foi o Paranoid. Esse LP para mim foi muito interessante, porque esse foi um dos únicos LPs que eu comprei, e nessa época, quando eu era moleque, a gente comprava os LPs por causa da capa. E essa capa aqui não me chamou a atenção. Eu só comprei esse LP aqui porque um colega meu falou que era muito bom e eu tinha ouvido a música Paranoid. Então eu comprei esse LP só por causa dessa música, só fui conhecer as outras músicas depois. Mas realmente eu fiquei pensando em comprar outro LP na época, não tenho nem ideia, mas acredito que deve ter sido o Iron Maiden, coisas, porque o Iron Maiden eu comprava tudo que eu via do Iron Maiden eu comprava por causa da capa. Essa banda, quando eu ouvi pela primeira vez, o Black Sabbath, isso foi com um colega meu, Jonas Pergentino, isso ainda em Garanhuns, e foi muito interessante porque na época era a banda preferida dele, e ele me mostrou com tanto entusiasmo que foi a primeira vez que eu ouvi, já achei legal. Eu não lembro qual que era o LP que eu vi, mas eu lembro que o Black Sabbath já foi um impacto assim, muito rápido, e a importância dessa banda para mim foi muito legal, porque era uma banda assim que esses dias até comentei com meu filho que naquela época a gente só sabia que tinha mudado de formação quando a gente comprava o LP ou via o LP nas lojas. Então eu lembro que quando teve o Headless Cross, que era com o vocalista Tony Marks, a gente foi ouvir assim, a gente nem sabia que tinha mudado de vocalista, essas coisas, e achei aquilo maravilhoso. Então assim, o Black Sabbath teve vários vocalistas, e eu particularmente gosto de todas as fases do Black Sabbath, mas a minha fase preferida eu não vou falar agora. Mais para frente eu falo sobre a minha fase preferida, que muitos colegas meus ficam indignados. Meu nome é Márcio Duarte, sou baterista da banda Tumulto, e se você gosta de heavy metal, punk rock, thrash metal, música boa, acompanhe a gente aí, dá um like aí. Pessoal, eu estou acompanhando a despedida do Black Sabbath já faz mais de 24 horas. Começou ontem, né, com o show de despedida. Eu vi vários vídeos, me emocionei bastante. Conversei com colegas meus por WhatsApp, foi muito engraçado porque tava um monte de tiozinho aí na mesma pegada, chorando, falando da emoção de ver a despedida de uma das maiores bandas, se não for a principal banda de heavy metal desse planeta. Até esse momento eu estou gravando o vídeo aqui, mas quando eu sair daqui, vou voltar a assistir vídeos, assistir story, ver colegas meus que foram para lá, eles estão postando a experiência. Então, assim, o que eu acho muito legal desse estilo de música é que nós não somos somente fã da música. Existe toda uma experiência de vida. Já chorei um monte, né? É uma experiência muito boa, assim, da gente que é fã, né, desses caras, e ver esses nossos heróis se despedirem. Eu acho que esse show, assim, movimentou o mundo inteiro. Com certeza um dos shows mais importantes desse momento, assim, principalmente para nós que gostamos de heavy metal, já que o Black Sabbath, meu Deus do céu, né, não tenho o que falar dessa banda. O que eu acho interessante é a gente, um monte de pessoas já. Eu tô com 51 anos, então é um monte dessa geração chorando. A gente parece que voltou a ser adolescente novamente. E hoje mesmo eu estava lendo uma matéria e eu vi o motivo dessa despedida, desse motivo dessa despedida, desse momento, e achei muito interessante porque estava lá eles falando que são uma das poucas bandas, né, que começaram na década de 60 que os integrantes originais estão vivos. E eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Realmente, o Black Sabbath é uma das poucas bandas que tem isso. Independente de... Eu tive a sorte, né, de ver o Black Sabbath em 94. Eu sei da energia que era em cima do palco. Hoje, com a idade, é totalmente diferente. Mas
a emoção de ver aqueles senhores se despedindo, inexplicável. Eu gostaria muito de ter ido nesse show, mas por um monte de motivo eu não fui. Tanto é que quando soltou que ia ter esse festival, até conversei com um colega meu, o Júlio, né, que mora lá em Londres, e até estava cogitando ir nesse show. Mas por um monte de fatores, desisti isso lá atrás. Mas é um show que, com certeza, quem foi, marcou. E esse show aí, a gente que gosta desse tipo de som vai falar muito sobre isso ainda. Eu vou ter que pensar, porque senão eu choro. Espera um pouco. Minha voz corta. Não consigo falar. A relação que você tem com música. Vamos lá. Então, pessoal, tivemos que cortar aí porque me emocionei. Outra vez. Então, pessoal, vamos voltar aí. Eu me emocionei aqui, fiquei um tempão aí, até voltar ao normal. Eu depois quero falar sobre esse LP, mas agora eu quero falar sobre uma parte assim que me chamou muito nesse show. Ozzy Osbourne, né, cantando em um trono, né? Puta, mas vai ser foda. Então, ver o Ozzy Osbourne cantando naquele trono, você tem a dimensão da importância do que é a música para um cara igual ele, né? Ele teve uma oportunidade que poucas pessoas terão nessa vida, né? O cara simplesmente virou o herói de todo mundo que gosta de heavy metal, de rock, de música, né? Ele tem a história dele e você vê ele nessa idade, com o problema de saúde que ele está, voltar no palco, né? E fazer aquele show cantando ali. Então, ver o Ozzy cantando naquele trono me vem muitas lembranças, né? Eu estou num período, né, de adaptação no qual eu amputei uma perna faz 2 meses. Puta, vai ser foda. Quero chorar por causa disso. Então, tentando mais uma vez, o pessoal falar, tá difícil, mas vamos lá. Ver o Ozzy daquele jeito, né, cantando numa poltrona, né, me veio várias lembranças, né? Porque assim, é um cara que não precisa mais provar nada para ninguém, é um cara que teve a vida inteira dedicada à música, e você vê a despedida, ele fazendo aquele esforço, é muito gratificante, né? E não só gratificante, como serve de exemplo para muita gente, né? Como para mim, por exemplo. Eita, nossa, filha da nossa. Então, assim, serve de exemplo para muita gente, igual para mim, né? Porque, assim, é um esforço muito grande para estar. Para quem já viu o show do Ozzy, igual eu já vi, né, correndo para um lado, para o outro, agitado, e fazer um show igual aquele, a gente sabe que não é por dinheiro, né? É por amor à música, é pelo amor o que faz. E só sabe, só entende quem tem essa paixão e quem está em cima do palco. Então, assim, eu levei muito como exemplo, né, para mim, porque eu estou num momento de adaptação. Faz 2 meses que eu amputei a perna esquerda, né? Eu sou baterista, então estou reaprendendo a tocar, estou tentando me adaptar, né? Até para sentar eu tenho que me adaptar, mas você vendo aquilo ali, daí você vê que
não é só você que passa por isso, né? Igual eu, igual ele, e muitas outras pessoas passam por isso. E é bom você ter referências de pessoas assim. E me emocionou muito e, assim, me deixou muito feliz de saber que a música é muito maior do que isso e a música dá força para a gente poder fazer isso. Então, assim, foi a melhor parte do show para mim, foi o esforço do Ozzy e do Bill Ward, né, na bateria, já que o Tony Iommi e o Geezer Butler continuaram com o Black Sabbath fazendo isso tudo. Então, o show do Black Sabbath para mim não é somente o show do Black Sabbath. Ele, espera, agora vai. É, o show do Black Sabbath de despedida, para mim não foi somente o show de despedida, mas sim uma lição, né, de, de superação, né, daqueles senhores, né, e heróis como eu e os meus colegas, a gente conversa muito sobre isso, a gente sempre chama esses caras de heróis. Então, para mim foi muito importante, foi um show que veio na hora certa para mim, nesse momento que eu estou passando. Simplesmente foi muito mais importante ver a dedicação deles para subir no palco do que realmente a musicalidade. A musicalidade nesse show, para mim, ficou em segundo plano. Agora eu queria falar da minha experiência no primeiro show que eu vi do Black Sabbath, em 1994, no Pacaembu, em São Paulo, no Monster of Rock. Eu nunca tinha ido num show grande e eu lembro que peguei uma revista, acredito que era Rock Brigade na época, e tinha lá o anúncio do Monster of Rock. Putz, um monte de banda que eu gostaria de assistir. E eu moro em Foz do Iguaçu. Não tinha grana. Então a gente, Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai, então naquela época tinha muito ônibus de muambeiro. E eu tinha um colega, tenho um colega que trabalhava com muamba e ele falou: "Márcio, se você quiser, eu consigo uma carona para você e você vai para São Paulo, o pessoal paga uma grana, você ainda leva um pouco de muamba para eles e deixa você perto do Pacaembu". E aceitei esse convite, não só eu, como outros colegas. Nós saímos em 4 colegas aqui de Foz, nesse ônibus de muambeiro, e eu nunca tinha ido para São Paulo sozinho, né? Então, assim, eu lembro que deixaram a gente na Marginal e a gente se virou. Eu não lembro muito bem como foi, porque já faz mais de 30 anos, mas a gente se virou e conseguimos chegar na loja Woodstock. Eu comprei o ingresso na loja Woodstock e daí saímos da Woodstock e fomos para o Pacaembu. E eu lembro muito bem aquela sensação de eu entrando dentro do Pacaembu, olhando aquele palco gigante, aquela quantidade de gente e as bandas que a gente amava tocando. Mas eu lembro que o Black Sabbath, quando entrou, foi totalmente diferente. Foi uma energia muito diferente. Porque era algo que todo mundo estava ali esperando. E eu vi na formação que eu mais gosto, que é com Tony Martin no vocal. Eu sei que muita gente prefere Dio, outros preferem Ozzy, mas a fase que eu mais gosto do Black Sabbath é com Tony Martin. Então eu tive a oportunidade de ver o Black Sabbath com essa formação. E foi um show assim, além de ser um show maravilhoso, estava sendo um dos primeiros shows que eu via de banda grande, num festival grande. E era muito legal porque era muita gente. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar num show gigante, onde todo mundo se ajudava. Parecia que daquele monte de metaleiro ali. Se conhecia há anos. Por ser o primeiro festival grande, o primeiro show grande que eu vi na minha vida. E eu lembro que no final desse show, eu tinha combinado com o Pierre do Cólera para a gente se encontrar, porque eu ia ficar na casa do Pierre do Cólera. A gente se encontrou na hora do show do Kiss. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre esse festival. Esse festival tem vários, assim, acontecimentos muito engraçados que faz parte da minha lembrança. Depois de falar sobre shows, sobre experiências com show, com festival, voltar e falar aqui sobre o LP, né, do Black Sabbath, que é o Paranoid.
Por coincidência, é a música que eu mais toquei do Black Sabbath, né, várias vezes. Já teve vez de eu estar em show de bandas de amigo e os caras falam assim, vou coloca Paranoid. Então é uma música que eu já toquei várias vezes. É uma música que marcou muito, né, o Black Sabbath. Claro, não estou falando que é a melhor música do Black Sabbath, não. Só estou falando que é uma banda que praticamente todo mundo conhece. Esse álbum, a importância dele é porque foi o primeiro álbum do Black Sabbath que eu comprei. Né? Tenho vários álbuns do Black Sabbath, mas esse álbum para mim tem uma importância muito boa. E o que eu tenho que falar hoje assim sobre o Black Sabbath é obrigado. Pessoal, queria saber se vocês também se emocionaram, igual eu me emocionei, e se o Black Sabbath também teve uma importância para vocês. E compartilhe o vídeo, se inscrevam e comente aí. Valeu, galera!